chamativo, que eu posso dizer dessa forma, que infelizmente hoje é até usado de uma forma errada. Vou falar no restante desse mês sobre milagres, propósitos de Jesus para os seus milagres. Por que Jesus realizava milagres? Será que Jesus ainda realiza milagres hoje? Amém, igreja? Jesus realizou milagres fantásticos no passado. Realiza milagres hoje também. Vai continuar realizando milagres. Mas o que tem o milagre com as coisas de Deus? Por que que hoje a gente não vê milagres como a gente viu no tempo de Jesus? Até que tem algumas igrejas aí que promovem, fazem algumas coisas aí, falando de milagres, mas eu prefiro ficar com os milagres que a Bíblia fala que fez e que pode ser feito. É interessante para a Igreja Restauração e Vida, que a gente entenda que o propósito dessa igreja é ser uma igreja equilibrada. A gente é uma igreja pentecostal, amém? Amém. Glória a Deus. É a igreja pentecostal. Por que a igreja pentecostal? Porque nós acreditamos nos dons espirituais, a gente acredita no batismo do Espírito Santo, a gente fala em línguas estranhas. Então a gente é pentecostal. Mas não é porque nós somos pentecostais que a gente vai perder o bom senso da coisa. Que a gente vai se envolver nessa coisa do poder de Deus, do poder de Deus, do poder de Deus, e esquecer o poder da palavra. Porque todo o poder vem de Deus, e todo o poder vem da palavra de Deus. É a palavra de Deus que gera autoridade e gera poder nas nossas vidas. Então nós temos que mesclar a igreja pentecostal com uma igreja tradicional. A gente tem que mesclar e pegar tudo que tem de bom e fazer um conjunto. A gente precisa refletir sobre a palavra de Deus. Eu já fui em cultos que tem um monte de, uma barulheira, uma gritaria, um pula-pula, um chora-chora, que quando chega no final você pergunta assim, você sabe em que texto o pastor pregou? Ele fala assim, não sei, cara, mas foi um fogo tremendo. Mas por que foi o fogo tremendo se você não entendeu e nem sabe de onde veio esse fogo? A Bíblia diz lá em Levítico que a gente tem que tomar cuidado com fogos estranhos. Fogo estranho. Porque artimanha e habilidade para mexer com a multidão, um monte de gente tem. Um monte de gente tem. Existem cursos, se você abrir a internet, você vai ver, tem curso para tudo, retórica, curso de como conquistar pessoas, de como liderar pessoas, como trazer pessoas para o seu lado, então é muito fácil. Agora, quando o Espírito Santo faz, aí é diferente. Quando o avivamento vem pelo Espírito Santo, aí a coisa é diferente. A gente vê por aí campanhas de pessoas, olha, vem para a campanha do avivamento, vem para a conferência do avivamento, mas quem garante que vai haver esse avivamento? Se quem faz o avivamento não somos nós, quem faz o avivamento é o Espírito Santo. É como eu convidar você para uma campanha de milagre, quem garante para você que Deus vai fazer milagre? Eu não posso garantir para você que Deus vai fazer milagre. Eu posso garantir que o Jesus que faz milagre estará conosco, mas a vontade dele é a vontade dele. Amém, igreja? Então abra sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 2. Vamos falar das bodas de Caná. Propósitos dos milagres de Jesus. Bodas de Caná, a água que se transforma em vinho. Vamos ler? E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados, fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra
para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas. E disse-lhe Jesus: enchei de águas essas talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso desceu a Cafarnaum, ele e a sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus, somos dependentes do Senhor, dependentes da tua misericórdia, da tua bondade, do teu amor, ó Deus. Essa palavra, ela é verdadeira e fiel e suficiente, Senhor, para transformar as nossas vidas nessa noite. Fala conosco, Senhor, de uma forma excepcional, Senhor. Fala de uma forma peculiar, ó Deus. Fala, Senhor, no nosso particular, Senhor, de uma forma especial. Que, ó Deus, nós saímos daqui melhor que quando chegamos, para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Nós não podemos separar, não há como separar o evangelho dos milagres. Não há como separar o evangelho de Jesus dos milagres. Mas também nós não podemos reduzir o evangelho a milagres. Como eu acabei de dizer, nós temos que ser temperados. Não há como separar. Falou de evangelho, falou de Jesus, a gente lembra de milagre. Mas também a gente não pode estar estabelecido numa condição de que evangelho signifique milagres. Porque isso não é verdade. Porque os milagres que Jesus realizou na Bíblia, e outros tantos que João fala que não deu nem para contar, a Bíblia, o Evangelho de João termina dizendo, olha, tantas outras coisas aconteceram, mas a gente não tem livros, não tem como contar para vocês tudo o que aconteceu nesses 3 anos que a gente está aqui com ele. O milagre, ele não é o fim de todas as coisas. Guarda isso na sua vida. Por isso que alguns evangelistas chamam de milagres, e outros evangelistas chamam de sinais. Para alguns evangelistas, os milagres são sinais de Jesus, sinais de Deus. Para outros, são milagres. O milagre não é o fim, como eu disse. O milagre não é um fim a ser alcançado. Mas o milagre é apenas um meio de a gente conseguir ou chegar até o conhecimento de Deus. Amém, igreja? Então, o milagre, ele é um sinal que está apontando para algum lugar. Quando Jesus realizou um milagre, ele estava apontando para algum lugar. Ele estava apontando para o reino de Deus. Ele estava apontando para Deus. Ele estava apontando para si mesmo, que agora era chegado o reino de Deus. Então o milagre não acontecia simplesmente por acontecer. Era um sinal que Jesus estava dando. E quando acontecem milagres na nossa vida, milagre no meio do povo de Deus, não é que Jesus está querendo provar nada para ninguém. É apenas ele está dizendo, este é um sinal do meu poder, esse é o sinal da minha graça, esse é o sinal da minha misericórdia, esse é o sinal do meu amor no meio do povo. Então Deus faz milagres, lógico que faz. Para o povo da sua época, para o povo daquele tempo, os milagres de Jesus, principalmente os milagres que são chamados milagres messiânicos, que era curar um cego de nascença, um deles, e outros tantos. Então,
o milagre, ele era a mostra cabal, era a prova cabal de que Jesus era Deus. De que Jesus, ele tinha alguma coisa divina. Então, quando eles queriam que Jesus curasse um cego, eles queriam que Jesus expulsasse demônio. Eles queriam que Jesus fizesse alguns milagres para provar que ele era verdadeiramente Jesus, Deus. Que ele era enviado de Deus. Mas os milagres não diziam nada a respeito de salvação. Milagre só fala de poder. Milagre só falava de poder. Ele é Jesus. Ele é Filho de Deus. Ele tem parte com Deus. Era essa a leitura que eles tinham quando eles viam Jesus realizando milagres. Ele era o Messias. Mas eles não entendiam por que Jesus estava vindo. E o milagre não salva ninguém. Você já parou para pensar que milagre não salva ninguém? Eu poderia fazer uma enquete aqui nessa noite, e eu tenho certeza que muitas pessoas iriam levantar a mão, se você conhece alguém que Deus fez um milagre, mas hoje ele está afastado da igreja. Hoje ele está afastado da casa de Deus. Ele está afastado de Deus. Deus realizou um milagre. Eu conheço pessoas que Deus curou de enfermidades terríveis, mas hoje ele saiu debaixo do chuveiro, como eu disse. E eu não posso dizer se ele está salvo, porque o milagre não salva ninguém. Milagre não transforma ninguém. As pessoas às vezes vão nessas campanhas, nessas igrejas, nesses lugares, e recebem um milagre de Deus, porque Deus faz milagre. E a gente não sabe por que ele faz milagre, nem por que ele decidiu fazer o milagre. A gente acha que Deus vai fazer milagre no bonzinho, Deus vai fazer milagre no santinho, Deus vai fazer milagre no fiel, mas Deus faz milagre para quem Ele quer. E às vezes no meio da multidão, Deus escolhe para fazer milagre justamente naquela pessoa que a gente diz, Deus, é justo essa pessoa o Senhor escolheu? Esse cara é uma tranqueira, Jesus. Esse cara bebe, esse cara fuma, esse cara eu tenho certeza, ele está aqui só por interesse. A gente já pensou assim. Esse está só por interesse. Na hora que ele receber, linha na pipa, como diz a molecada. Linha na pipa. E a gente sabe, aí Deus vai lá e pum, faz o milagre. E a gente fica, Deus, eu aqui tão bonzinho, tão santinho, não fui receber o milagre, e a pessoa vai embora, sabe por quê? Porque milagre não transforma ninguém. Milagre é milagre. Então, naquela época, eles queriam que Jesus comprovasse se ele era Deus, através dos milagres messiânicos. E hoje, não é diferente. Não é diferente. Nós ficamos atentos aos milagres. Mas como eu disse, os milagres não falavam nada sobre salvação, não falava nada sobre ele ser o filho ungido de Deus, não dizia nada sobre o propósito da restauração e da comunhão que Deus quer conosco. Milagre não fala sobre isso. Milagre não fala sobre restauração. Milagre não fala sobre comunhão. Milagre não fala sobre o amor de Deus. Milagre não fala nada. Milagre é simplesmente milagres. Mas olha que interessante. Um certo homem chamado Nicodemos, lá em João no capítulo 3, ele tem um encontro com Jesus. Nicodemos, ele fazia parte do Sinédrio, ele era um dos 70 homens mais importantes lá de Israel, no momento, lá em Jerusalém. Ele era um homem tremendamente importante. E esse homem, um dia, ele vai se encontrar com Jesus. E ele procura à noite para se encontrar com Jesus. Porque ele estava preocupado, ele fazia parte de uma elite, ele era extremamente religioso, ele acreditava em milagre, mas ele era extremamente religioso, ele estava naquela coisa do milagre comprado, do milagre merecido, e mais para frente eu vou falar para você sobre isso.
O nosso grande erro é a gente achar que o milagre vem por merecimento. E Nicodemos, ele tinha essa ideia. Mas aí um dia ele foi se encontrar com Jesus, ele foi à noite, camuflado, chegou para Jesus e disse assim: Rabi, sabemos que é mestre em Israel, sabemos que o Senhor conhece da Torá, o Senhor conhece da lei, sabemos de tudo isso, e eu também sei, nas minhas pesquisas, nos meus estudos, naquilo que eu compreendo, eu também sei, que ninguém pode fazer o que o Senhor tem feito, se Deus não for com ele. Olha que interessante. Ele foi para Jesus dizer assim: Jesus, o que acontece contigo? O que acontece? Tu és rabi, tu és mestre em Israel, mas tem alguma coisa especial contigo. Deus é com você? Deus é com você. Tem alguma coisa diferente em você, Jesus. Se Deus não fosse com você, não poderia estar acontecendo o que está acontecendo. Os milagres que o Senhor faz, se Deus não fosse contigo, não poderia acontecer. Ele estava afirmando que Jesus tinha algo de especial. Ele estava afirmando que Jesus tinha algo de especial. Então ele estava falando sobre o quê? Ele estava falando sobre essa confirmação de que Jesus era ungido de Deus. Ungido de Deus. O milagre não falou, mas Nicodemos falou. Nicodemos entendeu: se esse homem está fazendo essas coisas, ele tem parte com o homem lá de cima. Alguma coisa acontece. Sabe, querido, sabe que você pode ser um realizador de milagres? Porque a Bíblia diz, Jesus quando subiu ao céu, quando nos deixou, ele disse assim: eu só comecei a fazer a boa obra. Eu vou deixar na mão de vocês, porque vocês farão obras maiores. Nós cantamos aqui, obras maiores fará. Sabe o que está querendo dizer? Eu comecei a fazer milagres, mas vocês têm muito mais oportunidade de fazer milagres. Eu fiquei 3 anos fazendo milagre, e vocês vão ter 70 anos de idade, 80 anos de idade, e podem fazer milagres todos os dias. Se vocês tiverem parte com Deus. Nicodemos entendeu isso. Nicodemos falou: esse homem está fazendo milagre porque ele tem parte com Deus. Então ele falou sobre desse reconhecimento. Lá no livro de Romanos, no capítulo 3, verso 23, vai dizer assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de... Então, o que ele estava querendo dizer aqui, Nicodemos? O que Jesus estava querendo mostrar aqui, o que as pessoas não estavam entendendo? É que o milagre, ele tinha a intenção de fazer com que as pessoas se reconciliassem com Deus. O milagre não é para que nós saímos dando risada, brincando, felizes, não. O milagre é porque as pessoas entendam que Deus faz parte da nossa vida. Que nós estamos reconciliados com Deus, que Deus não está brigado com nós, que Deus não está mais com raiva de nós, que um dia todos pecaram, mas foi Jesus lá na cruz do Calvário, morreu na cruz do Calvário, se sacrificou, deu a sua vida por mim e por você, e hoje eu tenho paz com Deus, e Deus tem paz comigo, por isso Ele pode realizar milagre no nosso meio. Porque houve uma época que Deus ficou aproximadamente 300 anos sem falar com o povo. Sabe o que Deus estava? Deus estava sem comunhão com o povo, então não tinha milagres. Não tem milagres. Quando Deus estava separado do povo, não tinha milagre, mas quando Deus mandou Jesus para dizer assim: eu estou me reconciliando com vocês. Eu estou me reconciliando com vocês. A minha reconciliação, está aqui o sinal, milagres no meio do povo novamente. Todo o povo de Israel, todo judeu esperava o Messias.
esperavam os milagres, esperavam as coisas acontecer, e surgia Jesus de todos os que era canto, Messias de todos os que era canto, perguntaram, até mesmo isso criou uma confusão tão grande, que uma certa vez, João Batista pergunta se é esse mesmo Messias, pergunta se é esse mesmo, ou se a gente tem que esperar outro, sabe por quê? Porque já passaram tantos falando que é Jesus. Aí Jesus falou assim, manda dizer para ele, que os cegos estão enxergando, aleluia, que os coxos estão andando, aleluia, e aos sedentos está sendo dado esperança, louvado seja o nome do Senhor. Ele quis dizer para João Batista, eu estou fazendo o que ninguém fez, porque eu venho trazer a reconciliação de Deus para com o povo. Sabe, irmão, milagre sem reconciliação não vale. Fazer uma campanha de milagres só para Deus curar não vale. Fazer uma campanha só para Deus, não, tem que ser uma campanha, tem que ser um trabalho para haver uma reconciliação nossa com Deus, do povo que está lá fora, com Deus. Não é para comprar um carro, não é para comprar uma casa, não é para ficar milionário, para abrir a empresa, para a empresa sair da falência, não é isso, é para a gente entender, Deus está no meio desse povo, por isso os milagres estão acontecendo, Deus se reconciliou com esse povo. Jesus queria dizer muito mais através dos milagres, muito mais do que as pessoas conseguiam enxergar. Muito mais. O que Jesus tinha era uma mensagem muito mais contundente através dos milagres. Mas sabe por que as pessoas não enxergavam? Como disse o Gustavo aqui na quarta-feira, quando ele pregou sobre o tanque de Betesda. Sabe qual era o problema? Todo mundo ficava olhando para o tanque e ninguém olhou para Jesus. Jesus entrou no meio no lugar do milagre, entrou no lugar do tanque de Betesda, entrou naquele lugar horrível, ninguém percebeu que Jesus estava, sabe por quê? Porque estava todo mundo olhando para o milagre, eu quero olhar essa água se mexer, e quando a gente está muito atento ao milagre, a gente não vê Jesus chegar. E o que acontecia é que as pessoas começaram a olhar tanto para o milagre que não conseguiam ver o Senhor do milagre. Eles estavam tão preocupados com o milagre que eles começaram a idolatrar o milagre, mas não conseguiram servir ao Senhor dos milagres. Hoje, irmãos, não é diferente no nosso tempo. Tem gente idolatrando milagres, mas não conhece o verdadeiro Senhor dos milagres. Eles idolatram o milagre, vão na casa dos milagreiros, vão na igreja dos pseudos milagreiros, vão atrás de milagre, vão atrás de profecia, vão atrás disso, vão atrás daquilo outro, mas esquecem, aleluia, que nós temos que ir atrás é de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, porque se eu ficar olhando para o milagre, eu não vejo Jesus, se eu ficar olhando para o milagre, eu não vejo Jesus, mas se eu olhar para Jesus, eu vejo o milagre para a glória do nome do Senhor Jesus. Olhe para Jesus, Jesus vai te mostrar o milagre. Ele é a lente pela qual nós veremos os milagres na nossa vida. Ele é a lente para o qual nós veremos a restauração, nós veremos as transformações. Até hoje as pessoas estão olhando para o milagre e esquecendo de olhar para Jesus. Eu não venho na igreja pelo milagre, eu venho na igreja por Jesus. Eu não venho numa campanha, eu não venho nas quartas-feiras ouvir falar sobre esperança, porque eu quero um milagre. Eu venho porque eu sei que Jesus vai falar comigo, aleluia, algum milagre vai acontecer. Só o milagre de eu estar aqui já é grande coisa para mim glorificar o nome do Senhor. A proposta maior de Jesus é revelar o maior milagre, presta atenção nisso. Preste atenção nisso. A maior proposta de Jesus é revelar o maior milagre feito por Deus. Qual foi? Criar o homem perfeito. Foi o maior milagre. Lá no começo, na introdução, eu falei do Gênesis. O homem perfeito foi colocado dentro do jardim do Éden. Adão, o homem perfeito. Eva, a mulher perfeita, o homem perfeito, a criatura perfeita. Não estamos falando de sexo, estamos falando de criatura. O homem perfeito. O que acontece? Esses homens se corrompem.
se corrompem e perdem o que mais Deus tem de valor nas nossas vidas. O que Deus colocou de mais valioso na nossa vida. Sabe o que é? Chama-se Imago Dei, imagem de Deus. Deus teve o capricho, Deus teve o amor de dizer: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ele disse assim: eu vou fazer alguém parecido comigo mesmo, parecido com o meu filho Jesus, parecido com o Espírito Santo. Eles serão a nossa imagem e serão a nossa semelhança. Irmãos, para pensar num negócio desse. Olha como Deus te ama, olha como Deus ama a igreja, olha como Deus ama a humanidade. Ele disse assim: eu quero que vocês se pareçam comigo. Sabe o que é se parecer com alguém? É quando onde você está, alguém está apontando: você parece com fulano, você parece com fulano, você parece com fulano. Eu até hoje, eu me olho no espelho e falo assim: meu Deus, como eu pareço com meu pai. E estou ficando um pouquinho mais de idade, amadurecendo. E quanto mais eu amadureço, mais pareço com ele. Mais pareço com ele. Às vezes eu me vejo assim no espelho, assim, eu falo: Jesus amado, sou cópia do meu pai. Aí eu olho para o Gustavo, falo: ainda bem que não sou eu, só eu. Há uma geração. Não tem como. E eu cansei, e até hoje eu ouço isso. Hoje, com 56 anos, eu ainda ouço isso. Essa é a cara do Cícero. Isso é o Cícero. Eu sei, meu pai chama Cícero. E aqui no bairro todo mundo conhecia. E quem conhecia olhava para mim e dizia assim: o Cicinho. Cícero. Onde eu chegava não tinha como escapar, não tinha como eu esconder de ninguém. Onde eu chegava todo mundo dizia: conheço, é filho do Cícero. Você não é lá do mercado, lá do Alves Dias, lá não sei o quê, meu seu pai? Sou eu mesmo. Não tinha como esconder. Eu me lembro que eu já contei aqui, eu fui engraxar sapato, e eu ia engraxar, o cara falava: não vou engraxar com você não, seu pai tem um mercado ali, seu pai você não precisa. E eu falava: você que pensa. Você não sabe como é duro entrar naquele coisa de doce que ele tem lá, meu amigo. Aquilo ali é difícil, você pensa que eu não sei. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque nós somos assim. O que Deus pretendia conosco era exatamente isso. Aonde a gente chegasse, aonde a gente andasse, aonde eu colocasse a planta dos meus pés, os nossos pés, as pessoas iam dizer: esse é filho de Deus. Esse é amado de Deus, esse tem parte com Deus, ele é a cara de Deus. Ele fala como Jesus, ele anda como Jesus. Lembra de Pedro? Pedro andou tanto com Jesus que quando ele tentou disfarçar, as pessoas disseram: não, eu te conheço, você fala como ele, o seu sotaque é dele, o seu jeito de falar é dele, a sua forma de andar é dele, você é um deles. E o que Jesus quer da nossa vida, o que Deus quer, um propósito das nossas vidas, é que nós sejamos um deles. Um deles. Um daqueles que andam com Jesus. Então o grande propósito do grande milagre de Deus é formar o homem perfeito. Quem é o homem perfeito? Jesus. Então ele veio mostrar o maior milagre, ele apareceu. Ele, quando começa o seu ministério, ele vem dizer assim: olha, eu sou a imagem e a semelhança de Deus. A mim o diabo não conseguiu derrotar. A mim o diabo não conseguiu desmascarar ou deformar a minha imagem, porque nós fomos deformados. Nós somos a imagem de Deus deformada. O pecado, o diabo através do pecado nos deformou. Nós também éramos assim, mas o pecado contra Deus, como eu disse no começo, nos deformou. Nós éramos a imagem e a semelhança de Deus perfeita. Mas fomos deformados. Mas veio um que disse assim: vou restaurar. Então Jesus veio sem pecado. Por isso que você entende toda aquela história. Por que Jesus teve que nascer de uma virgem? Por que ele não nasceu? Não, porque ele não podia ter pecado desde o começo. Ele não podia ter nascido em pecado, porque ele era o homem perfeito. Quando ele vai para o deserto para ser tentado, é semelhante como Adão e Eva sendo tentados lá no jardim.
As mesmas coisas, se você fizer um comparativo, você vai ver que não é diferente. Ele oferece para Jesus o mundo, ele diz assim, olha, todo esse reino eu te darei, se prostrado me adorares. Olha, transforma essas pedras em pães, faz milagre, faz um show pirotécnico para nós aqui. E a mesma coisa aconteceu lá no Éden. Come, você vai ser igual a Deus. Come, você vai ter a sabedoria de Deus. Come, você não vai precisar de Deus, você já vai ser o próprio Deus. Só que Adão e Eva não resistiu e caiu. E nós ficamos a partir de lá sendo deformados. Sabe aquelas televisões? Hoje quase não tem mais, mas quem é da minha temporada aí, sabe? Tinha umas televisões preto e branco que não sei, parece que quando a válvula estava meio problemática, ela começava assim, ó. Quem deu risada é porque sabe. Aleluia. Você lembra disso? O cara ficava todo deformado. Assim, é a válvula de imagem que estava indo para o Beleléu. Que na nossa época tinha válvula de imagem, irmão, como nós sofremos, viu? Não sei como que a gente resistiu. Às vezes eu fico pensando como que a gente resistiu, cara. Válvula de imagem. A minha mãe falava assim, quantas horas faz que você está na TV? Eu, mãe, já faz umas 2 horas. Desliga, tem que esfriar a válvula. E a gente ficava lá, eu lembro que eu e minha irmã ficava assim com um paninho assim. Aquela TV colorado desse tamanho, pesada, e nós ficava assim. Para esfriar logo a válvula, porque a gente queria assistir a novela. Então nós estamos nessa, então a gente está nessa condição, a gente está na condição da televisão, a válvula que está deformada, sabe? Tudo deformado, tudo torto. Aí Jesus veio e disse assim, não, eu sou o homem perfeito. Perfeito, ele veio para mostrar. O milagre nos chama para a santidade. Isso é lindo. Quando o Espírito Santo falou isso comigo, o milagre, o propósito do milagre de Jesus é nos chamar para a santidade, porque ele disse assim, 1 Pedro, lá no capítulo, no primeiro capítulo, acho que verso 13, se não me falha a memória, vai dizer assim, sede santo como eu sou santo. Sabe o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer assim, regula a imagem. Regula a imagem. Acerta essa imagem. Está balançando, mas eu estou te chamando para a santidade. O milagre vai te chamar para perto de mim. E quanto mais próximo de mim você estiver, mais a imagem vai ficar acertada. Então, nossa vida é assim, querido, quanto mais longe de Deus nós vamos ficando, mais vai ficando torta a nossa imagem. Quanto mais longe a gente está, sabe aquele sinal de internet, que você vai saindo, né, aquele Wi-Fi fraquinho que tem para chuchu, que você vai saindo, um negócio, é mais ou menos assim. Aí eu vou chegando mais perto, o sinal vai ficando forte, vai ficando forte, vai ficando forte, e é isso que Deus está falando conosco aqui hoje, Ele está nos chamando para a santidade. A santidade não é o que a gente pensa aí de santidade, a santidade que Jesus está nos chamando hoje aqui, é para dizer para nós assim, chegue perto de mim, para restaurar a sua imagem e a sua semelhança comigo. Você vai voltar a parecer comigo. O milagre é o chamado à restauração ao imago Dei. O milagre de Jesus ter vindo no nosso meio, morrer na cruz do Calvário e aparecer para aquele povo lá, não era outra coisa a não ser dizer assim, eu vim para restaurar vocês. Eu posso transformar esse pão em vinho? Ou essa água em vinho? Posso. Mas o que é mais importante? Eu transformar essa água em vinho ou transformar você? Era isso que Jesus queria. Então, Jesus responde ao pedido da sua mãe. A sua mãe estava numa festa. Agora eu quero que você viaje comigo para dentro dessa festa. Viaje comigo para dentro dessa festa de casamento. Nessa festa de casamento estava lá Jesus, toda a sua família, seus irmãos, sua mãe, estavam todos lá. E em um certo momento acaba o vinho. Acabou o vinho no princípio da festa, não podia acabar, essa festa durava pelo menos uma semana, e talvez, aqui não conta em quantos dias já faziam que Jesus estava lá, mas acabou o vinho e a festa não tinha acabado ainda tinha tempo pela frente, e a mãe de Jesus
certamente por ser amiga, certamente por conhecer as pessoas lá, correu até Jesus e disse: Jesus, acabou o vinho. Ele disse assim: mulher, o que tenho eu contigo? Eu já ouvi tantas explicações sobre pessoas tentando justificar o que Jesus, por que Jesus foi grosso desse jeito, por que Jesus foi taxativo, por que Jesus deu um fora na mulher, falou: o que tenho eu contigo? Não é chegada ainda a minha hora. Tem filho que pensa que pode falar com a mãe assim porque ele leu na Bíblia, mas não tem nada a ver. Vou te explicar por que Jesus fez isso. Jesus não estava sendo indiferente, ele apenas estava dizendo: os meus propósitos são diferentes do seu, mulher. Só isso que ele estava querendo dizer. Mulher, você veio me dizer que acabou o vinho. Ele quis dizer assim: na minha onisciência eu sei que o vinho já acabou. E eu tenho um propósito aqui nesse negócio. Agora eu vou falar para você dos propósitos de Deus, rapidinho, para a gente encerrar. O propósito de Maria era um, o de Jesus era outro. No mesmo milagre, os dois queriam um milagre, mas Jesus queria fazer um milagre por um motivo, e Maria queria que o milagre acontecesse por um motivo. E talvez nós estejamos aqui nessa noite, nessa mesma batalha com Deus. Deus, faz o milagre, porque aí eu vou pisar na cabeça de Satanás, e o meu vizinho vai pagar um pau para o meu carro. Não é assim que a gente fala? Não, só eu que falo, vocês não falam. Senhor, pega aquele meu chefe lá, Senhor, mostra para ele quem é o crente nesse negócio aqui. Ou pisar na garganta desse camarada. Porque eu vou mostrar para ele que Deus é com quem aqui. Me dá um aumento, Senhor, e ainda me coloca acima dele, porque aí eu vou mandar ele embora. Faz um milagre, Senhor. Entra na minha casa, mexe na minha vida, principalmente lá na grana. Me dá uma mexida, Senhor, mostra. E Deus está falando: parou. Que tenho eu com esse tipo de coisa que você está me pedindo? Que tenho eu com isso, com você? Que tenho eu com isso aí? Jesus está falando assim: eu não posso entrar nisso. Você está entendendo o que Deus está falando, amém? Amém, irmãos? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Tem coisa que a gente pede que Deus vai falar assim: eu não posso entrar nisso. Me desculpe, mas eu não posso entrar. E Jesus foi claro com a mãe dele, falou: eu não posso entrar no seu propósito, mulher. Você é minha mãe, eu te respeito, legal, mas eu não posso entrar no seu jogo. Eu não posso entrar no que você está querendo entrar. Às vezes o pastor, a família do pastor, às vezes a gente fica extremamente constrangido, mas tem hora que eu tenho que falar para a pessoa assim: querido, eu não posso ir nesse negócio. Não, pastor, não tem nada não, é um quentão, é eu não sei. Não posso, irmão. Não posso. Mas por quê, pastor? Porque eu não posso. Porque eu não tenho nada a ver com isso. Não tenho nada a ver com isso. Não é que eu não te ame, não é que eu não gosto de você, não tem nada a ver. Mas é que isso eu não posso. Jesus está falando assim: eu não posso. E a gente vai entender aqui por quê que Jesus estava falando isso. Meus propósitos são diferentes dos seus. Por quê? O propósito de Maria era salvar a festa de um fracasso. Ela era amiga do pessoal. E ela viu que a festa ia ser um fracasso. E qualquer amiga da família, quando vê que os lanchinhos de carne louca estão faltando, já pega uma faca e fala: vamos repartir no meio. Vamos multiplicar esse negócio. Não é assim? Eu já vi, irmão. 56, eu já vi coisa. Né? Não. Tira da Dolly, coloca dentro da Coca. Manda Coca como Dolly, ou Dolly como Coca. Vamos embora, vamos dividir. Ih, está colocando a salsicha inteira, corta a metade. Metade da salsicha, 1/4. Põe só o molho para sentir o cheiro. E vamos embora. Vamos multiplicar. Sabe por quê? Porque não quer ver o negócio falhar. Eu já fui em festa, irmão, que o bolo é tão fino, que você fica pensando assim: Jesus, você vai quebrar. Você entendeu? A pessoa pergunta: você gostou? Não deu para sentir. Mas eu entendo, eu respeito, e não vou nem pedir outro pedaço, porque a pessoa fala: você quer mais? Não. A pessoa fala assim: se ele pedir, estou quebrado. Sabe por quê? Porque tem que multiplicar. E a dona, as pessoas que são amigas, a primeira coisa que encosta é na mesa e fala: corta fininho. Vamos embora.
Aí tem a outra lá lavando os copos descartáveis, acabou, vamos lavar, lavando e lavando os pratinhos, e vamos embora, aí não pode. Mas sabe o que eu estou dizendo isso? Parece brincadeira, mas é verdade, é que a amiga não quer que a festa seja um fracasso. Não quer que ninguém saia falando mal, e Maria queria isso. Maria falou assim, não quero que seja um fracasso essa festa. Eles me convidaram meus filhos, convidaram Jesus, dá um jeito, não pode ser um fracasso. Mas o propósito de Jesus era outro. O propósito de Jesus era salvar a todos da morte eterna. Olha que diferença. A ideia de Jesus, da mulher, era não fazer daquele momento um fracasso. E Jesus estava dizendo assim, eu vou fazer da vida deles uma vida de vitória. Eu não vou fazer só que não seja um fracasso esse casamento, eu vou fazer que não seja um fracasso a vida deles. Eu tenho algo muito maior. Eu quero que você entenda aqui nessa noite, em nome de Jesus. Se Deus não está fazendo um milagre para você, é porque Ele tem algo muito maior. Se Ele fizer, aquilo é muito pequeno para você. Jesus falou assim, só esse vinhozinho aqui é pouco, mulher. Eu vou manifestar a minha glória aqui. Eu vou pegar essa água, eu vou transformar em vinho. E eles vão ver que eu vim aqui, sabe para quê? Para fazer o que eu falei lá com Nicodemos, para transformar vidas. O propósito de Maria era que Jesus realizasse um milagre, porque eram amigos da família. No mínimo era isso, né? Sabe aquela coisa? Vamos pedir para alguém, é meu amigo, puxa, não deixa isso acontecer. Era o propósito, mas o propósito de Jesus era outro. Jesus não queria fazer milagre porque ele era amigo da família, porque a mãe estava pedindo, porque o vereador veio lá falar, porque o presidente do Sinédrio veio lá, e ó, vai ficar mal, nós somos amigos. Não, o propósito de Jesus era declarar nele, que nele se consistia toda a alegria. A alegria não estava no vinho, estava nele. Como eu acabei de falar, as pessoas estavam olhando para o vinho. Não, o vinho é que vai trazer alegria para a festa de novo. O vinho é que vai trazer a restauração para a vida dele, para essa festa. E ele está dizendo assim, não, eu vou trazer. Não olha para o vinho, olha para mim. Eu sou a restauração desse negócio. Eu que vim para mudar. Então, nele estava a resposta para o nosso amanhã. Eu achei lindo quando o Espírito Santo falou isso comigo. Nele estava a resposta para o nosso amanhã. Sabe o que estava acontecendo? Elas não sabiam o que ia acontecer dali para frente, porque o vinho acabou, e agora? O que vamos fazer? Quantas vezes na nossa vida nós fazemos assim, Senhor, e agora? O que eu faço? Senhor, eu não sei o que eu faço, mas nele está a nossa resposta para o amanhã, aleluia. Ele diz que Ele cuidou do ontem, cuida do hoje, vai cuidar do amanhã também. Ele é a resposta para aquilo que a gente não sabe, Ele é a resposta para aquilo que a gente não vê, nele está a resposta para nossas vidas. Então, a resposta para os nossos sofrimentos, para nossas indagações, a resposta para aquilo que não é possível, que nós entendemos que não é possível ser realizado, em Deus está a resposta é o milagre. Talvez a mãe de Jesus não imaginou que ele fosse fazer um milagre, não sei o que ela imaginou, mas dele estava a resposta para um milagre. Ele disse assim, eu tenho a resposta, sou eu que tenho a resposta. Ei, querido, eu quero dizer para você, Deus tem uma resposta para você. Uma resposta para aquilo que você não sabe, para aquilo que você não vê, para aquilo que você não pode colocar. E em último, o propósito de Maria era para algo passageiro. O vinho, ele ia transformar aquela talha em vinho, mas um dia ia acabar. Esse vinho ia acabar. Você lembra da viúva lá de Serepta? A Bíblia diz, como eu preguei domingo passado, a Bíblia falou que não faltou o óleo e não faltou a farinha. Foi multiplicando, mas lá na frente você vai ver que voltou a chuva. Quando voltou a chuva, Deus falou assim, seca esse daí, vai trabalhar e vai buscar mais. Agora chega de te dar. Então, ia chegar uma hora que o vinho ia acabar. Pega as talhas, enche de talha, bebeu, tchau, acabou. E essa era a proposta de Maria. Enche isso daí, pelo menos a festa vai ficar boa. E Jesus tinha uma outra proposta. Jesus não faz coisas, irmãos, pensando só no momento. Jesus, quando fizer um milagre para você, ou através de você, ou com você, Ele está pensando no amanhã.
Ele está pensando que ele ele não vai te dar 10 mil reais só porque você precisa só pagar essa conta. Ele vai te dar esses 10 mil reais para edificar a tua fé, para multiplicar a sua coragem, para você avançar, para Deus, aleluia, ser glorificado através do nome dEle. Não é só por aquele feito, não. E Maria queria só aquele momento, mas o propósito de Jesus era mostrar que da mesma forma que Ele tinha poder para transformar água em vinho, que era algo passageiro, que ele ia chegar ao fim, ele tinha poder para transformar a vida de homens e de mulheres para uma vida perene, uma vida aqui, para a vida eterna. Que lindo, né, pastor? Que lindo. Olha, enquanto a gente está preocupado, Deus, resolve o meu probleminha aqui. Deus está olhando lá na frente e fala assim, cara, esse aqui dá para você se virar. Mas tem um lá na frente que eu estou resolvendo para você, porque esse você não consegue. E eu quero encerrar aqui essa palavra, dizendo para você, que Jesus multiplicou o vinho naquele lugar. Ou melhor, Jesus transformou o vinho naquele lugar. Sabe, deixando um sinal, eu sou o homem perfeito, que vim para transformar vidas. Transformar homens caídos em homens poderosos. Transformar pecadores em homens lavados e remidos pelo meu sangue. Transformar a vida. Jesus veio para dar um up na nossa vida. Para dar uma mudada na nossa vida. Sabe? Nós éramos pessoas miseráveis, preocupadas com o dia de hoje, com o nosso próprio umbigo. E a gente preocupado, e a gente não sabe. E Jesus veio para dizer assim, ei, eu vim aqui para mudar isso na vida de vocês. Para mudar isso para vocês. Hoje o importante não é o que você está comendo e nem bebendo. Não se preocupe com isso, porque o meu reino não é comida e nem bebida, mas é paz, alegria, é a presença de Deus. Então eu quero terminar isso aqui, quero pedir o grupo de louvor, porque lá em João, no capítulo de número 3, diz assim, e havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus, e este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe, isso aqui uma hora eu vou pregar para você. Jesus respondeu, ele não fez pergunta nenhuma, por que Jesus está respondendo? Jesus não está. Aí Jesus respondendo disse, na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Então eu quero terminar essa fala dizendo para você que Jesus veio para fazer o maior milagre, que é me transformar novamente na imagem e na semelhança de Deus.